Vamos categorizar cronologicamente. O Chase of Olympus. Ele quase entra no da sono, mas pela história. E... Mano, eu acho que é só pela história e pela gameplay ou pelos cenários. Ele fica é chato, mas dá pra jogar. Devia ter colocado o Ascension antes. Cara, o Ascension, eu ainda tô jogando, eu ainda não terminei ele. Eu ainda não terminei ele, mas o jogo até agora tem sido maravilhoso. Então eu vou colocar ele em brabo. God of War 1, brabo, sem discussão. Não tem discussão. God of War 1 é top tier. Ghost of Sparta. Cara, eu tendo a colocar ele ou em legalzinho ou em brabo. Porque, mano, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom, mas ele, pô, foi lançado pra um console que não pegou tanto. Mas tem a versão de PS3. Nossa. Mas não corrigiu tudo na versão de PS3, né? Mas, cara, ele é muito bom. A história dele é muito boa. Os cenários são muito bons. As coisas que mostra nele é muito bom. Então, tipo, eu fico entre legalzinho e brabo. Tipo, mano, é um meio termo entre os dois. Porque, tipo, é muito bom a ponto de ser brabo. Mas, mano, também tem uns problemas que decai um pouco também. Eu vou colocar em brabo. God of War 2, sem discussão, é o GOAT. É o GOAT, sem discussão, não tem conversa. Não tem papo, não tem nada. É o GOAT, ponto final. God of War 3. Cara, o jogo é muito bom. Os gráficos são maravilhosos. A história é muito da hora. Mas, cara, ele tem um ponto ruim. É porque ele é muito curto. Cara, eu entendo que ele foi um dos primeiros pra PS3. Só que, cara, o jogo é muito curto. É muito rápido de você zerar. Cara, se você souber jogar, se você jogar direitinho, você zera ele em 3 horas, 2 horas no máximo. Então, cara, eu tô entre colocar ele em brabo e em legalzinho. Porque, tipo, mano, se o jogo fosse maior, ele ficaria em brabo sem discussão. Mas eu fico tendendo em colocar ele em legalzinho por causa do tempo. Tipo, o jogo é bom, mas... Nossa, é complicado, né, cara? É complicado. É complicado. Mas, se fosse pra mim deixar esses aí de lado, eu colocaria ele em brabo. Se fosse pra mim deixar essa parte dele ser curtinho de lado, ele fica em brabo sem dúvida nenhuma. Porque ele tem armas diferentes, os cenários são muito bons, o gráfico é maravilhoso, a história é muito boa e fecha muito bem. Ele fecha muito bem. Então, se fosse pra tirar isso aí dele ser bem curto, ele fica em brabo, sem discussão. Agora vamos pro 2018. Que, mano, é brabo. Não tem como. Não tem como. Eu só não coloco ele em Gold. Porque... ele tem uns probleminhas dele, né? Mas, tipo, mano, é difícil eu falar alguma coisa ruim sobre o jogo. Porque, cara, o jogo é muito bom, é maravilhoso. Foi uma experiência incrível que eu tive, tanto jogando casualmente, quanto jogando no Very Hard. O jogo foi muito foda, muito interessante, muito legal, muito divertido de se jogar, muito divertido de pegar o 100%, muito divertido de fazer no Very Hard. É interessante jogar de novo, eu adorei a árvore de habilidades, a história é muito boa. Tipo, mano, fiquem brabo, tendendo a quase cair em Gold. Quase. Por pouco ele não cai em Gold.
Mas, cara, pra ficar em Gold, o jogo teria que ser cinema puro. Ragnarok. Vamos lá. Esse tem muita coisa a ser discutida. Porque, mano, o começo do jogo é muito foda. O começo do jogo é extremamente foda. Extremamente divertido, extremamente bacana. Mano, você começa lutando contra o Thor. Mano, o começo. Tipo, mano, se considerar só o começo, já explodiria pro Gold. Mas, mano, o começo acaba. O começo acaba. E começa o jogo. De verdade. Aí o jogo decai pra caralho. Depois disso aí. Aí o jogo começa a decair demais. Mas tudo bem. Seguindo a história, ele segue em questão de gameplay, história, praticamente a mesma linha que o God of War 2018. Então beleza, é legalzinho até chegar na parte em que você joga com Atreus. Você começa a jogar com Atreus, meu amigo começa a cair e cair o jogo e fica difícil voltar a uma boa expectativa. Tipo, lá do meio pro final, nossa, fica cansativo. Fica meio chatinho. Chega no Ragnarok e dá uma empolgada, mas deixa ele legalzinho. Chega no final, deixa ele legalzinho. Mas não deixa ele acima disso, porque, tipo, mano, no começo é muito bom. Só que dá uma decaída e tenta voltar no final. Só que não consegue acertar. Não consegue acertar e, tipo, mano, eu não consigo colocar ele em uma categoria melhor que essa. E eu tô sendo muito generosa ainda em colocar ele em legalzinho. Porque, cara, no começo ele acerta demais. Só que depois ele decai. E ele não consegue puxar a energia do começo de novo. Aí não tem como deixar ele nos ranks mais altos. Infelizmente não tem como. Não é possível deixar ele nos ranks mais altos. Cara, se fosse pra contar a DLC, só por causa da DLC, quase joga ele pra cá. A DLC quase joga ele pra ficar junto com os outros. Mas como estamos contando só o jogo, ele vai ficar só em legalzinho. Porque, tipo, mano, o jogo... Tem partes que é ruim? Tem. Tem partes que são bem ruins? Tem. Mas, cara, não tem como eu deixar ele na mesma categoria que o Tears of Olympus. E deixar essa na categoria horrível aqui. Não tem como. Porque, tipo, o jogo não atingiu tantas expectativas. Mas, cara, também não é um jogo horrível. Não é um jogo horroroso. Então ele vai ficar aqui mesmo. Tipo, eu coloquei o God of War Ascension e é chato, mas dá pra jogar. Que, cara, a história do jogo, a gameplay é boa. É boa até, a gameplay dele. Só que a história não é tão cativante. Parece que, tipo, você só segue umas coisas aleatórias. Tipo, não tem tanta exploração, não tem tanta coisa nova. Eu acho que se não fosse pelos cenários ou pelo final, o jogo ficaria em dar sono. O Ascension, o Tears of Olympus ficaria em dar sono. Mas pela gameplay ser boa e pelo final da história, eu vou deixar ele em... É chato, mas dá pra jogar. Tipo, mano, os outros não muda nada. Não muda nada. Agora For 2 extremamente perfeito. Não tem nenhuma falha, não tem nenhum erro. Esses aqui, tudo brabo, sem discussão. E é isso. Essa foi a tier list. Essa é a minha opinião sobre os God of War. Que eu joguei e eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de dar opinião porque eu joguei todo.